Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades, inclusive do mundo também. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa, interage conosco, envia perguntas para os nossos entrevistados, faz o que você quiser fazer. E, aliás, a gente tem sempre um imenso prazer em que você interaja conosco aqui no Opinião Cidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre política, sobre sindicalismo, sobre perspectivas para o nosso Brasil, perspectivas que deixam as pessoas muito preocupadas diante das incertezas que estão ainda imperando na maioria dos casos. Eu estou tendo a honra de receber de novo aqui no Opinião Cidade, mais uma vez, um particular amigo, o ex-vereador riopretense Laércio Teixeira da Costa, sindicalista hoje, e um atento observador do cenário político, institucional brasileiro. Laércio, obrigado pela sua presença. Obrigado a você. É tudo perguntinha fácil de responder, né? Eu imagino, né? Quem vai ser o próximo presidente da República, daqui a pouco você responde, por exemplo, também. Mas é bem... Não tem coisa mais fácil. O cenário está muito confuso no Brasil de hoje, não é isso? Nós temos uma divisão, né? Uma divisão entre esquerda e direita, não estando ainda bem nítido a esquerda, a não ser a presença do Lula no cenário, e na direita alguns nomes, né, como Dória, Bolsonaro e outros, Alckmin, que estão ali. Agora, resta saber quem vai ter capacidade de unificar tanto esquerda quanto direita para ter uma possibilidade maior em 2018. Então, quem for dividido, naturalmente, vai enfraquecido. Então, as pessoas sabem que há uma divisão do espectro político e que é preciso ter um nome de consenso. Tanto é que estão fabricando, né, o Dória, o Bolsonaro, né? Acho que quem chegar lá na frente com maior possibilidade tem chance de emplacar a candidatura. E esse já lá na frente é daqui a pouco, né? Porque nós estamos daqui a pouco, da eleição. É praticamente 8, 10 meses, né? Muito pouco tempo, mas num país de grandes turbulências, né? Turbulências do ponto de vista que afeta o processo eleitoral. Hoje, por exemplo, qualquer denúncia, qualquer circunstância antiética que envolva um político, ele vai para a imprensa, ele vai para a vidraça, e aí fica difícil você confirmar alguma preferência popular. Fica muito difícil. Então, você vê o caso emblemático é o do Aécio, né? O Aécio foi um cara que quase foi presidente da República. Bateu na trave. Né? E hoje é um sujeito que tem menos voto que o Lula. Sem dúvida. A última pesquisa do Ibope mostra o Aécio e alguns tucanos com mais rejeição do que petistas. Pois é. E, por exemplo, entre as incertezas que estão cercando esse processo todo, entre essas incertezas está o fato de que a própria legislação eleitoral ainda não está definida, ou pelo menos não está amarrada já. Outra circunstância difícil de se resolver, embora haja um bloco monolítico chamado Centrão, né? Uns dão o apelido de Centrão, mas é a turma dos picaretas, né? Alguém já usou 300, essa expressão, né? 300. É mais do que 300 picaretas. Então, essa turma, embora seja um bloco monolítico, um bloco importante, não está conseguindo fazer prevalecer um consenso mínimo em torno da reforma política. Quer dizer, a reforma política é muito importante, só que eles não querem cortar a própria carne, né? Ninguém quer ficar exposto ou correr o risco de não se eleger. Há um temor generalizado, isso se escuta claramente, de que quem não tiver mandato, se tiver um problema, corre vários e enormes riscos. E no país muita gente tem mandato, vai ter problemas, né? O Aécio, por exemplo, só não está preso porque é senador, porque tem um mandato de senador. Né? Só o pobrezinho do Dulcídio lá do Mato Grosso que acabou saindo, né? Mas se tivesse esperado um pouquinho, acho que não sairia também.
Aqui se atribui, por exemplo, vamos começar a conversar sobre alguns desses personagens. Você citou já o Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, um expoente da direita, um expoente das forças conservadoras do Brasil, etc. E é talvez o que mais esteja crescendo nesse momento atual. Nesse momento, sim, ele está crescendo porque tem alguns fatores que o ajudam. Um deles é uma certa nostalgia dos militares. Pois mas essa nostalgia é baseada em quê? Porque, gente, não é possível ter nostalgia de um momento... Mas tem gente que tem, infelizmente, essa é uma verdade. Existe gente com nostalgia e é medida. E com desinformação. Está entre 10% e 15% do eleitorado. E essa nostalgia está muito associada com a desinformação. Completa. Mas a desinformação ela é generalizada na história do Brasil, né? Ela vem de longa data, vem desde a proclamação da República. Por exemplo, o Bolsonaro parece que ele esteve aqui em Rio Preto alguns dias atrás. Muita gente no aeroporto. Foi recebido por muita gente no aeroporto e por gritos de... presidente, 1, 2, 3, 4, 5 mil, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, é uma coisa maluca isso, né? Foi bastante... A gente tem amigos que vai lá, tem gente que defende. Sim. Enfim, a democracia dá trabalho, né? Tem dessas circunstâncias, né? O Trump não ganhou nos Estados Unidos. 6 meses antes da eleição, ninguém diria que Trump poderia ser eleito presidente dos Estados Unidos. Os quadros mas foi. Brasileiro e americano sejam muito diferentes, há uma tendência. Há uma tendência. É um movimento pendular. A tendência tem alguns aspectos históricos que são muito interessantes nesse momento. Um deles é a volta do autocrata, do líder autocrata, né? Aquele que não tem respeito pelas minorias, pelas democracias. É típico da Rússia, né? Putin, Erdogan na Turquia, né? E agora Trump nos Estados Unidos. A exceção é Holanda e Macron agora na França. Na França. Né? Essas são exceções. Agora, que o Trump tem uma tendência autocrática, está na democracia mais avançada do mundo? Sim. Onde os direitos civis, onde os direitos individuais são respeitados, mas ele já fez muitas e boas burradas. Sem dúvida. Né? Voltando à nossa vaca fria aqui, o quadro brasileiro, falamos já do Bolsonaro. O Bolsonaro, então, é inegável que é uma pessoa que cresceu, vai dar trabalho nessa eleição. Representa uma corrente de pensamento muito forte no Brasil. Isso tem que ser respeitado. E há quem diga que se ele não emplacar presidente, dificilmente deixará de ser candidato a vice. Está vendo? É uma coisa... Né? Isso é uma coisa. Nós temos outros nomes iguais a ele, mas que não têm a mesma projeção, a mesma visibilidade. A mesma caso de Álvaro Dias. Álvaro Dias. Álvaro Dias no Paraná, né? O próprio Requião já se pensou nele também, que é outro doido, né? Álvaro Dias é uma pessoa, realmente é um cara articulado, é um cara que certamente vai se tem uma ficha limpa. Né? Isso é muito difícil hoje na área política, né? Na área aí dos chamados PSDBistas, os tucanos, ainda tem o fator Alckmin, né? Isso. Que colocou um prefeito em São Paulo, que está sendo ungido também para presidente da República, mas cujo empecilho é exatamente o Alckmin, né? Que é seu padrinho, e ele terá que... A impressão que mas os jornais de hoje... rota de colisão, né? Os jornais de hoje já falam numa provável saída do Dória do PSDB. Isso significa que se ele sair do PSDB, ele vai falar assim, olha, você foi meu padrinho, mas tchau, eu vou ser candidato. Exato. Liberou ele, tá Liberou. Certo. No governo de São Paulo, também do Rio, de certa forma, sempre, e de Minas Gerais, né, esse eixo, sempre os governadores foram potenciais candidatos a presidente. Foram isso. Né? E os prefeitos das capitais também. Sempre foram grandes eleitores. O prefeito de São Paulo sempre foi um potencial candidato. Isso. Então o Dória é. Né? Agora, é fraco, ainda é inexperiente. Talvez ele tenha que ter a percepção de que o momento não é agora. Sei lá, não sei se ele pensa assim. Não sei, mas essa turma que infla essas candidaturas, lua preta, a vaidade é uma coisa muito terrível. Sêneca já escrevia sobre a vaidade lá no tempo da Zagaia, antes de Cristo, né?
Isso, Rei, Os luas pretas, é isso fica a esposa lá, né, querendo ser primeira-dama, tal. Essas coisas são difíceis, né? Sem dúvida. Isso acontece ali no palestra. Você lembra disso? Nós íamos no palestra, uns diretores ali, o Buzina era presidente, colocava as meninas na coluna social, era uma briga só. Era uma briga só, todo mundo queria sair Vaidade, na coluna né? social. Essa vaidade, eu estou citando um caso simples, e me perdoe aqueles que foram lá, eventualmente diretores, não se aplica a todos, evidentemente, Claro. mas a gente sabe que a vaidade é uma coisa que move montanhas. Laerte, mas acho que na trajetória da eleição presidencial do Brasil, nada vai ser tão determinante quanto o fator Lula, né? Ou seja, se o Lula for candidato, ele tem grande chance de vencer a eleição, apesar de todo o desgaste que o PT teve nesses últimos Todo tempos, desgaste, etc. porque ele tem uma faixa do eleitorado extremamente firme, que vota nele de qualquer forma. Existem Isso. pesquisas a esse respeito. Intocável, E né? essa faixa é exatamente chamado fundão da República. Ou seja, o pessoal pobre, analfabetos, gente que sofre. Sem preconceito, mas é isso mesmo, né? Não, Exatamente. sem essa. preconceito, mas é classe D e E. Classe D e E nos compartimentos dessas faixas, né? Sem nenhuma crítica, evidentemente. Na Agora, sua opinião, por quê? Por quê? Porque fez uma política de aumento do salário mínimo, né? Agora o nego fica discutindo aí por causa de 10 cruzeiros, se vai aumentar 10 cruzeiros do salário mínimo, né? Com o Lula não tinha disso, né? Quanto que é? Vamos aumentar. Mas a conta chegou para o Não, Brasil. a conta está aí. A conta está aí para ser paga. Exatamente. Na Previdência, né? Por isso Na que sua precisa opinião, reformar. no seu feeling aí, você acha que o Lula é candidato? Ele... Não, eu tenho a crença pessoal, mas é muito pessoal isso, de que o Lula não é candidato, que o Lula vai preferir negociar a sua situação com a candidatura, né? Ele vai tentar imunizar-se através da retirada da candidatura. Isso é uma opinião muito pessoal, Claro. Não ouvi em lugar nenhum, mas eu acho isso, pessoalmente. Se ele for candidato, ele tem grande chance, segundo turno ele vai. Segundo turno ele vai. Se vai ganhar a eleição, aí é uma outra história. Vai depender de quem é o adversário, vai depender de uma porção de coisa, né? Mas ele tem grande chance de ir para o segundo turno. E Quem ele apoiar também. isso que eu ia te perguntar. Às vezes ele não vai ser candidato, mas ele vai negociar a não participação ele pode direta dele, mas ele apoiar, vai certamente né? vai participar do processo. Hoje o homem que talvez tenha condições de somar o apoio do PT é Ciro Gomes. Hoje. Isso. Se fala muito nisso nos Não é nenhum bastidores. fato novo na política brasileira, Não, mas é um nenhum cara que fato aparece novo, bem, né? mas é um homem que se articula muito bem, cujo o grande inimigo do Ciro é ele mesmo, né? Ele é muito prepotente, de vez em quando ele briga com todo mundo, né? Aquelas opiniões sobre mulheres já deu problema para ele no passado, enfim. É um nordestino um pouco arretado, vamos dizer assim, né? Mas ele é uma pessoa benquista no petismo. Benquista no petismo. O caminho pode passar por isso, por essa aliança então entre o PT e... Tá Aí certo. o outro seria Álvaro Dias, mas o Álvaro Dias Marina Silva. foi muito crítico do PT no Paraná, acho que difícil. Marina Silva, ela chegou a ser forte. Estranha, Rei, o silêncio dela. Que não se sabe se o silêncio dela é decorrente da própria postura dela ou se é uma espécie de acordo nos meios de comunicação. Inclusive no momento em que ela não devia estar tão Porque a silente imprensa agora. manda. A grande imprensa brasileira hoje, ela é formada por grandes conglomerados econômicos. E como tal, ela também tem ideologia. Claro. Então, tirado da vitrine alguém, por exemplo, podem tirar com a maior Se esperava facilidade. dela, da Marina, por exemplo, uma participação mais efetiva em relação a esse debate da reserva mineral lá Na no Amazônia, etc. tudo tal, Exato. né? Ela participou até, mas não As foi redes tão sociais, efetiva. as redes sociais foram mais eficientes. Nas redes sociais as pessoas foram mais eficientes
do que o partido dela. Isso, o partido rede, dela. isso. Tá. Agora, há uma desconfiança de que isso seja meio proposital. Eu não tenho meios pode ser uma e nem estratégia. dados para afirmar isso. Mas ela está fora da mídia. Pois é. Está fora da Outro mídia. dia a rede, o partido dela, apresentou um desses programas eleitorais de quintas-feiras lá. Sim. Mas mesmo durante o programa foi um pouco pasteurizado, parece que não pegou firme. Os programas eleitorais gratuitos, com exceção do PSOL, essas coisas que sempre foram criativos, né? Não tem tido grandes novidades. A única novidade foi do PSDB, né, que falou que tinha errado, né? E aí Já virou uma confusão lá dentro. deu uma confusão, inclusive o senador riopretense, Aloysio, foi um dos que criticaram muito essa postura do PSDB, né? Mas não se sabe até que ponto vai isso. Mas se continuar assim, o PSDB precisa ter candidato e os que estão aí parece que ainda não atingiram o Nós objetivo. falamos de vários nomes aqui, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, Ciro Álvaro Gomes, Dias. Marina Silva, Álvaro Dias, Dória. Mas pode ter um nome que ninguém espera. Existe esse nome que ninguém espera? É muito difícil acontecer Isso é possível. Isso é possível. É bem típico do eleitorado. O eleitorado está precisando. Na Argentina aconteceu isso. Aconteceu isso. Macri não era candidato. Macri era um empresário. Lá, mas ele já circulava. Era um grande empresário. Nós não temos esse grande empresário hoje que fala assim, ele é inatacável, é um grande administrador, etc. Antônio Hermílio de Moraes já morreu. Né? E quem é esse todas as vezes que Antônio Hermílio de Moraes tentou, também não deu certo. Né? Ele não passava além, não ia além de certo... Não foi. O SCAF não tem estofo para isso. O SCAF não tem estofo nem para ser prefeito de São Paulo, né? Fica gastando dinheiro do SESI aí em propaganda, né? Aparece na propaganda do SESI. Então, tudo bem. Mas deixa para lá. Bom, senão eu vou acabar falando mal disso. O próximo presidente da República está entre esses nomes que a gente falou aqui, Lula. Se o panorama for em relação às pessoas de visibilidade hoje, é este quadro. Agora, o imprevisto é a lei que rege a história. Quer dizer, pode ter um imprevisto aí, pode aparecer alguém. Agora, não será alguém feito pela mídia, porque a mídia talvez não tenha esse elemento. Hoje o elemento da mídia é Dória. É Dória. Já foi Collor no passado. Foi Collor no passado e agora hoje é Dória. E ele tem essa, vamos dizer assim, esse contencioso com o Alckmin, que é o padrinho dele, que vai ficar, se ele sair do PSDB, se ele for candidato contra o Alckmin, a pecha de traidor vai sair. Essas coisas não se evitam. E o Alckmin não se sabe exatamente por quê, mas ele tem um grande prestígio eleitoral no estado de São Paulo, né? Sempre venceu sem dificuldade as eleições paulistas. Ele tem grande prestígio eleitoral, ainda tem, mas o que a gente ouve, por exemplo, é que a Lava Jato, o Ministério Público, ainda não chegaram a São Paulo, como chegou no Rio e como chegou em Minas. Ainda não chegou. E se chegar, sai de baixo. Atinge todo mundo, né? Diz que é bem cabeludo, vamos dizer assim, numa linguagem muito popular. A gente fica, há um ano da eleição, fica conversando sobre perspectivas da política partidária, etc., mas o Brasil tem incontáveis, muito mais problemas que talvez tivessem que ser resolvidos muito antes, né? O governo federal tentou conversar um pouco a respeito, por exemplo, da reforma trabalhista, reforma previdenciária. Em que isso vai dar? Que porque isso vai virar? Não interessava, né? Porque estava todo mundo ganhando dinheiro, estava todo mundo roubando, então não interessa moralizar, né? Stanislau Ponte Preta já dizia, né, famosa frase dele, né, ou se instaura a moralidade, né, ou vamos todos nos locupletar. Não sei se foi ele ou se foi o Barão de Tararé, mas alguém falou. Então todo mundo estava se locupletando, essa era a verdade, ninguém queria instaurar a moralidade. E essa situação, ela perdura ainda, quer dizer, esse pessoal está mandando ainda, é esse pessoal que faz leis,
é esse pessoal que determina circunstância num judiciário que ainda não se sabe direito até onde vai. O judiciário brasileiro talvez tenha sido o poder mais poupado nesses últimos Não, 50 foi anos ou mais. Muito poupado, né? Porque se você tem um país em que você tem corrupção no clube da esquina, você tem corrupção no futebol, você tem corrupção no legislativo, você tem corrupção no executivo, não vai ter no judiciário. Até ministro do Supremo. Houve alguns casos, né, ainda pequenos, alguns até eles foram eficientes ao punir, como o caso do juiz do Rio, lá que andava com os carros do Arquio, né, foi exemplarmente punido. Foi uma forma de falar, olha, com o judiciário não, aqui nós vamos tomar providência. Não dá pra brincar com isso. Mas, de qualquer forma, é um poder importante, o mais importante dos poderes, para consertar a bagunça. A reforma previdenciária, Laerte, eu sei que esse é um tema que você tem bastante interesse sobre isso. Precisa ser feita, sobre né? isso. Ela precisa ser feita, Mas de alguma forma. A eleição não vai atrapalhar a necessidade de fazer isso? É a questão, né? Vai, porque o discurso contra a reforma da Previdência é muito grande. Duas coisas. Você não... Existe hoje só 2 ou 3 países no mundo em que você aposenta por tempo de serviço e não tem o limite de idade. Um deles é o Brasil. Você pode aposentar com menos de 65 anos de idade. Que não acontece mais na Inglaterra, não acontece mais na França, não acontece mais em lugar nenhum. Mas, no entanto, no Brasil ainda acontece. Sobretudo no serviço público. Sobretudo no serviço público. Então, ali tem um gasto enorme com aposentadorias, tem um gasto... E é aí que precisa fazer a reforma. É sobretudo no serviço público. Porque na iniciativa privada tem problema, mas não são tantos. Não são tantos, né? Hoje, por exemplo, qual que é o juiz mais admirado no Brasil? É o Moro. Moro. Se o Moro aposentasse hoje, seu salário seria de R$70 mil. E ninguém pode aposentar com um salário desse, com a idade que ele tem, né? Exato. Quer dizer, é escandalosamente inviável, e isso acontece com o desembargador, acontece com o juiz, acontece com o promotor, acontece com todo mundo. E acontece também com cargos de confiança, enfim. Existe aí uma casta privilegiada, né? Existe um nicho de privilegiados que vem desde o governo geral, né? Vem lá desde Tomé de Souza, esses nichos no Brasil. Enfim, está aí. Laerte, obrigado pela sua presença. Eu sei que esse é um assunto que a gente pudesse... Nós acabamos jogando muita conversa fora e não fixando muito em nada, mas o Brasil não devia estar discutindo isso que nós discutimos. A reforma política. Isso na França se discutiu há 200 anos atrás. Nós estamos discutindo agora no século XXI se vai ser parlamentarismo ou presidencialismo ainda. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, né? Então não é isso, que a gente devia estar discutindo outras coisas, né? Como é que o país vai se comportar, por exemplo, em 2100, se vai ser uma potência, se não vai ser, pelo tamanho da população, pelo tamanho do territorial, pelos seus recursos naturais, já poderia ser. Pois é. Mas não é. E o essencial seria exatamente isso, conversar sobre isso. Mas obrigado pela presença, Laerte. Volte obrigado sempre. Você pela gentileza de estarmos aqui. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.